Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, pedir que a tua graça e misericórdia venha sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que nesta manhã de domingo, Pai, ao qual nós comemoramos a sua ressurreição, ela também possa vir sobre a nossa vida. Que a tua graça, paz, misericórdia, amor esteja não só sobre nós, como sobre nossa família, nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos pensamentos futuros, planos. Que o Senhor esteja em todo o tempo, Pai, nos orientando para podermos alcançar aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Lucas. Bom dia, podem se sentar. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a alegria com Deus. Vou ler 3 versículos, depois vou falar um pouquinho. Vai ser rápido. Em Salmos 28:7 ele diz assim: O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Em Salmos 47:1 ele diz: Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Em João 15:11 ele diz: Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria que temos com Deus, ela é completa, porque não é aquilo que a gente tem em um momento e depois ela some. Ela preenche o coração e permanece ali. Mas muitas das vezes a gente sente uma alegria momentânea em certas coisas que a gente faz na vida. Não é como se a gente estivesse errado, mas o quão bom seria a gente ter alegria em todo o tempo enquanto Deus permanece com a gente, né? Essa alegria que a gente tem com Deus, ela, em todas as vezes que a gente sente ela, é algo que preenche o coração e a gente não sente falta de mais nada. É uma alegria constante, é uma alegria gratificante. E nela a gente precisa se firmar todo santo dia, né? Porém, muitas das vezes que a gente se afasta, nem que seja um pouco de Deus, por alguma dificuldade que a gente está passando, algum problema, a gente deixa de sentir essa alegria constante. E a gente busca outras alegrias em coisas momentâneas. Às vezes é um gasto, às vezes é um filme que a gente gosta de ver, às vezes é uma conversa com alguém, mas a gente precisa lembrar que essas alegrias momentâneas, elas acabam. Não suprem aquilo que o nosso coração deseja ou necessita, que é Deus. Deus, quando a gente conversa com Ele, quando a gente sente Ele perto da gente, a gente sente aquela alegria constante, é um fogo que queima eternamente. Não existe água, não existe frio, não existe terra que possa apagar esse fogo, porque ele queima. E quão gostoso é se abraçar alguém, a pessoa está quentinha, você está naquele frio gigante e você fala, nossa, que delícia. É esse que é o amor de Deus. É essa que é a alegria que a gente tem que sentir com Ele. É um calor tão gostoso de abraçar que você não quer soltar. É um calor tão aconchegante que você deita ali e dorme como se não fosse mais nada, como se não existisse problema mais nenhum na vida. E quando a gente tem alegria com Deus, é exatamente isso que a gente tem que entender. Não existe problema na nossa vida quando a gente tem essa alegria e esse amor com Deus. A alegria é constante, o amor é constante, os problemas se vão e tudo que resta é aquele bom e velho aconchego em Deus. Amém? Podem se levantar, vou orar com vocês para a gente poder louvar. Senhor, que nosso coração se encha de alegria. Que Ele seja completo por Ti, que Ele seja amoroso, que da mesma forma como o Senhor cuida da gente, a gente possa cuidar de nós mesmos, Senhor, das pessoas ao nosso redor, e que em todo momento a gente sinta esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Quem aí está alegre? Amém. Nós podemos nos alegrar, pois o Senhor já
conquistou todas as coisas de que nós precisamos na cruz do Calvário. E a gente estava até comentando a respeito disso, dessa tristeza às vezes que envolve a Sexta-feira Santa. Mas não há motivo mais para nós ficarmos tristes, porque nós já sabemos qual será o fim das coisas. E da mesma forma, as tribulações não podem nos deixar tristes, porque da mesma forma nós sabemos como nós terminaremos, porque o Senhor já nos disse que estará com a gente na eternidade, e de que independente das circunstâncias que nós vivemos aqui, nós estaremos na eternidade com Ele, porque Ele já conquistou isso para nós. Então que nesse dia nós possamos nos alegrar no Senhor de verdade, porque Ele já conquistou todas as coisas que você precisa. E nós queremos declarar hoje que o nome dEle é lindo, o nome dEle é santo, que nós amamos Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e que mesmo que nós não tenhamos visto Ele fisicamente, que nós conseguimos enxergar o amor que Ele tem por nós. Acima de tudo
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de só a igreja. Ele é invencível, és invencível. Acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. E porque Ele está vivo, nós podemos crer. Nós podemos crer no dia de amanhã, e nós podemos crer nos dias que virão, e nós podemos crer que nós estaremos com Ele na eternidade. Eu creio que mais do que tantas datas que nós temos para comemorar com o Senhor, essa é a data mais importante. Porque ela é o motivo da nossa salvação. E eu não sei o que seria de mim se o Senhor não tivesse me encontrado. Eu não sei você qual é o seu sentimento em relação a isso, mas eu sei que eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu não teria a alegria que eu tenho hoje no Senhor. Com certeza os meus problemas seriam muito maiores se Ele não estivesse comigo. E se tem algo que me dá esperança é ter o Senhor comigo. Que você possa agradecer a Ele cantando esse cântico. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha
Você pode se sentar. A maior oferta o Senhor já deu. Lá em Atos 10, fala a respeito de um homem que ainda não tinha salvação, até essa passagem aqui. Mas ele era um homem temente a Deus. E mesmo ele não tendo a salvação e não sendo tão grato pela salvação como nós podemos ser hoje, Atos 10, de 1 a 4, fala assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Uma coisa me chama a atenção aqui, que apesar de assustado com a voz do anjo, ele reconhece a voz de Deus, porque ele já tinha intimidade com o Senhor. Aqui fala que ele orava continuamente a Deus. E quando nós conhecemos ao Senhor, nós não temos como sair daquele lugar iguais. Eu percebo que muitas coisas eu nem pedi para o Senhor para mudar, ou nem percebi que eu precisava mudar, mas de tanto conviver com o Senhor, automaticamente nós vamos mudando, não é algo muitas vezes pensado. É a mesma coisa que de tanto eu caminhar com o meu marido, a gente vai se tornando tão parecido, tão parecido, tão parecido. A gente nem percebe que a gente está fazendo coisas iguais. A gente fala igual, a gente ri igual. E a mesma coisa é com o Senhor. E Cornélio tinha essa intimidade. Quando ele escuta, ele fala: que é, Senhor? E essa intimidade com o Senhor gerou em Cornélio um coração bom, um coração liberal. E ele era um homem espiritual, mesmo ainda não conhecendo Jesus e não tendo a salvação, ele já conhecia a Deus. Que esse coração com intimidade com o Senhor, próximo do Senhor, possa gerar em nós essa intimidade a tal ponto de nós fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, de nós ofertarmos assim como o Senhor quer que nós ofertamos, que nós possamos enxergar os nossos recursos financeiros, os nossos recursos de tempo, os nossos recursos que o Senhor disponibiliza para nós, como algo do Senhor. Porque quando nós entendemos que aquilo veio do Senhor, nós devolvemos para o Senhor. E não tem mais a ver com 10%, com 20%, com 30%, mas aquilo que o Senhor pede para você dar. Amém? Quem quiser ofertar. Enzinho? Cadê? O Enzinho vai entregar os envelopes.
A gente não pode sair daqui hoje como a gente entrou. Que você possa sair renovado, transformado em algo que você tem buscado do Senhor. E com desejo de ofertar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem dado a você. Amém? Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, Deus. Nós Te agradecemos por tanto, Deus. Por tanto. Porque nada tem nos faltado, Deus, na Tua presença. Porque o Senhor tem nos suprido de todas as nossas necessidades, Deus. Que nós possamos enxergar o Senhor em todas as coisas, Deus. Até nas coisas que muitas vezes nós achamos que não temos, Deus. Mas que o Senhor possa nos fazer enxergar a Tua provisão em todas as coisas. Pai, abençoa a Tua igreja, Deus. Traz prosperidade não apenas de recursos financeiros, Deus. Mas traz prosperidade espiritual, emocional, Deus. A provisão de tudo aquilo que nós precisamos em Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos esse domingo de Páscoa nas Tuas mãos, Deus, que nós possamos ser cheios da Tua presença e transformados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, venham para cá. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder semear no coração destas crianças, Pai, a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te pedimos, Pai, que o Senhor os proteja, os livra do laço do passarinheiro, de todo o intento do maligno, Pai, traga libertação para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Pode ir para lá, quem vai ficar com elas? Tia Ramiro. Aleluia. Nesse domingo de Páscoa, a palavra que mais me grava na palavra de Deus é: por que buscas entre os mortos aquele que vive? Essa foi a palavra que os anjos falaram para Maria assim que ela chegou ali no túmulo. E isso é uma realidade. Se nós pegarmos, a Bíblia fala de várias ressurreições, a Bíblia fala de várias ascensões. Então a gente tem pessoas que foram trasladadas para andar com o Senhor, no caso de Enoque, de Elias. Eles não passaram pela morte. Nós temos aquele que morreu e foi ressuscitado, Lázaro, mas ele continuou andando entre nós e depois ele morreu e passou pela morte. Mas o único que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus foi o nosso Cristo Jesus. Então, de todos eles há uma diferença muito significativa pelo fato dele ter passado pela morte, ter vencido a morte, ter ressuscitado e não morreu mais. E tudo isso para quê? Para que a gente pudesse ter a vida eterna. Mas naquela noite em que Jesus estava comemorando a Páscoa com seus discípulos, era uma quinta-feira à noite, então para o judeu já era na sexta-feira. Existe algo muito relevante nessa cerimônia que ele faz, nessa celebração, que ele rompe toda aquela questão do judaísmo, né? Então, Jesus, nesse dia, ele fala, ele tem 3 mandamentos que nós devemos cumprir como igreja do Novo Testamento. É o batismo, aquele que crer e for batizado será salvo. Ele fala sobre a ceia, fazer isso em memória de mim. E um detalhe que o lavar os pés dos seus discípulos, ele fala sobre isso, e depois ele fala assim: fazer isso uns aos outros. Ele não fala assim, façam quando quiser, ou como outras coisas, mas ele é bem categórico: façam isso entre vocês, para mostrar que um serve ao outro,
que um é humilde ao outro. Depois eu vou ler o texto com vocês, mas eu quero que você entenda o significado dos pés primeiro sobre a Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre o pé, o que o mundo nos fala sobre o pé. O pé ela tem uma funcionalidade, isso é natural. Ela fala sobre locomoção, sobre equilíbrio. Você sofre as pressões do seu corpo inteiro sobre o pé. A proximidade com a terra e muitas outras coisas mais. Ela gera uma extensa gama de expressões, de metáforas, de comparações. No dicionário Aurélio, se você pegar a questão do pé, ele vai de pé antepé até pé de moleque, ou seja, ele vai de uma expressão de andar até comida. Então, o pé é algo muito vasto no nosso dicionário. Quem é um pé de vento é aquele cara que corre bem, né? Então, pé suave, né? Sente o pé pesado. Eu não sei se você já ouviu o cego, quando ele está... Se você tiver a oportunidade de conviver com alguém que não enxerga, mas pelo passo ele sabe quem é. Pelo pisar no chão ele sabe quem são as pessoas. Então, o pé fala muito mais do que de você, do que, de repente, as tuas mãos ou outra coisa. Ele fala se você já tem sobrecarga, se você faz isso, se você faz aquilo. É muito interessante o pé. A Bíblia fala sobre algumas questões sobre o pisar e sobre o pé. Pisar na terra simboliza tomar posse de algo. Pisar sobre o inimigo significa ter vitória nas coisas. Na crença dos romanos, quando você entrava numa arena, entrar com o pé direito, isso dura até hoje, que vocês já ouviram? As pessoas falam assim, vamos entrar com o pé direito? Né? Dava sorte, entrar com o pé esquerdo dava azar. Então a gente vê que não é uma cultura de agora, mas é uma cultura bem de antes, né? Os pés descalços são símbolo de humildade, da pobreza consciente de tudo isso. Tirar as sandálias, ficar descalço, simboliza um lugar santo. Jesus fala, né? Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Beijar os pés simboliza profunda submissão. Foi o que aquela moça fez com Jesus. Ela quebrou um unguento sobre os seus pés, enxugou com o cabelo e beijava os pés de Jesus. Nós vimos muitas pessoas chegando até Jesus, beijando-lhe os pés. Lavar os pés no Oriente simboliza hospitalidade, símbolo de amizade, de amor, de receber alguém dentro da sua casa. E isso é tão espiritual que os seres demoníacos também têm os pés de animais. É engraçado isso, né? Eles mudam, transformam a base do homem, né? Então, se você pegar homens com pé de bode, com pé de cavalo, mulheres com pés de ganso, pé de pato, isso significa que quando você está no mundo espiritual e os seus pés são trocados, significa que você está fora do propósito de Deus. E eles te colocam para outro lado. E até amuletos, quem já teve um carro aí com um chaveiro com o pé do coelho? Eu já tive um pé de coelho. Sabe? Então a gente acaba vendo que, se nós observarmos no nosso dia a dia, o pé ele tem muito mais alcance no nosso meio do que a gente possa imaginar, que às vezes a gente passa despercebido tudo isso. Mas a maioria desses simbolismos, né, no mundo espiritual, no mundo físico, eles sempre querem dizer algo sobre quem está fazendo isso. A língua hebraica ela não faz a diferença entre pé ou perna, né? Então, de acordo com o contexto, ele pode significar uma coisa ou outra, né? Lembrando que nós já falamos em cultos passados que a língua hebraica ela tem apenas verbos de ações, né? Não existe a palavra cadeira para cadeira, né? Então ela tem um verbo, um adjetivo que é sentar-se. Então você pode sentar-se numa cadeira, então é a ação de se sentar, é isso que vai dar. Agora, o ritual que vem até hoje sobre o Evangelho de João, no capítulo 13, no Novo Testamento, mas que o surgimento nada mais é do que gestos muito mais antigos, que compreende a cultura antes da chegada de Cristo, descrito até no Antigo Testamento sobre lavar os pés. Nós temos
o lavar os pés como anfitriões que estão recebendo as pessoas. E aí eu quero ler com você Gênesis 18, no verso 1. Quando Abraão chega até o Senhor. Eu vou ler com vocês. Depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Gênesis 18, verso 2 agora. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. E quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Eia, traga-me um pouco d'água, e lavai os pés, e recostai-vos, e debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, refazei vossas forças, e depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E responderam-lhe: Faz assim como disseste. Então a gente vê que Abraão recebe esses 3 homens como um símbolo de humildade, de autoridade deles, e lava os seus pés, e está ali com eles, mostrando que ele era uma pessoa que estava para servi-los de qualquer forma. Ele reconhece a autoridade, ele reconhece tudo isso. Uma outra passagem em Gênesis 19, Ló faz isso aos anjos. E Gênesis 19, no verso 1, diz assim: À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os levantou-se para receber, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai-vos, peço-vos que em casa do vosso servo passai nela a noite, lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Então nós vemos que no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, já havia esse costume entre o povo, como um símbolo de respeito, um símbolo de hospitalidade, um símbolo de servidão. E depois disso nós vemos muitas obras de artes retratando tal prática, né? Mas foi no momento vivido no Novo Testamento que essa prática tornou os novos rumos simbólicos de tudo isso. E nessa representação do quadro até de Michelangelo, Jesus era considerado Messias, aquele que oferecia sua vida em troca do perdão dos pecados das pessoas, e ele tem retratado ali a ceia dessa sexta-feira à noite, da ceia de Páscoa, antes dele ser crucificado, julgado, morto. Ele tem esse retrato mostrado em várias obras de arte por artistas daquela época. Mas eu quero ler com vocês então o texto que fala exatamente sobre isso, que é João 13, do verso 1 ao verso 17. Então abra comigo e vamos estar lendo essa parte. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e aí para Deus voltaria, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro então:
Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse-lhes de novo: aquele que está lavado não necessita se lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair, e por isso disse: nem todos estás limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Vós também deveis lavar os pés um dos outros. Ele deixa isso como um mandamento. Ele deixa isso como uma instrução. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, essa passagem sobre o lava-pés é mais uma instrução das 3 ordenanças que Cristo nos deixa: o batismo, a ceia e o lavar os pés. E cada um tem o seu simbolismo, que quando nós juntamos ele se completa na Trindade do Pai. Isso é maravilhoso, porque a ceia fala de um filho que foi enviado, de um cálice de uma nova aliança. O batismo fala de uma morte para a ressurreição. Assim como Cristo morreu, Ele também ressurge e nos dá uma vida eterna. E essa parte de lavar os pés nos traz como comunhão, unidade do corpo de Cristo na terra. Então ele fala que do mesmo jeito que Ele lavou os pés, nós devemos fazer isso um com os outros. Como símbolo de servidão um com os outros. E nós sempre temos falado aqui: se eu não sirvo para servir, para o que é que eu sirvo? Se eu não estou aqui para poder ajudar o meu irmão, para que é que eu estou aqui? Se eu não estou aqui para servir um ao outro, para que é que eu sirvo? Se eu não me colocar à disposição para o outro, para que é que eu tenho nascido? Para que é que eu tenho vindo aqui? E nesse simples gesto de você lavar os pés, é o símbolo de que, sim, eu estou com Cristo. E assim como Cristo veio para nos servir, eu estou aqui também para nos servir. E isso deve ser com todos nós. Com todos nós. Se nós amamos uns aos outros, nós devemos servir aos outros. E isso não pode ser algo que chega a um fanatismo ou que chega numa questão de isso é uma loucura. Não, nós precisamos servir uns aos outros ao ponto de fazer com que todos alcancem a estatura do varão perfeito, porque senão ele não vai voltar. Nós temos que entender isso. O nosso objetivo não é crescer sozinho. O nosso objetivo não é andar sozinho. O nosso objetivo não é estar sozinho. Cristo nunca pediu isso e nem mostra isso nas Escrituras. Ele sempre andou com alguém. O que ele está mostrando é que, nesse simbolismo de lavar os pés, nós estamos servindo uns aos outros. De que aquilo que eu faço por você, você também pode fazer por mim. E quando ele deixa esse mandamento, ele fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Se nós fizermos isso, de lavarmos os pés uns dos outros, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Se nós entendermos, o simples fato de você lavar o pé um do outro não é nada, mas você precisa entender. O simples fato de você às vezes falar com a sua boca, mas isso não cair no seu coração, você apenas falou com a sua boca. O que nós precisamos entender é que o Evangelho de Jesus é muito mais profundo do que simplesmente atos e palavras, mas são de sentimentos e submissão àquilo que Ele nos deixa, em todas as áreas.
A simbologia bíblica de lavar os pés tem um significado nobre, pois, como era uma prática entre servos e escravos realizados para fazer isso, não era o dono da casa que fazia. Jesus quebra um paradigma muito grande em tudo isso. Porque quando você chegava na casa de alguém, eles mandavam os seus escravos, os seus servos lavarem os pés das pessoas que estavam chegando. Mas Jesus quebra esse paradigma e fala: não, eu vou fazer isso. Eu sou o servo que foi enviado. Eu sou aquele a quem vai se entregar pelo pecado do mundo. Eu sou aquele que o Pai confiou a vida de todos vocês. E nesse gesto de simplicidade, de humildade, de servidão, Ele pede para que a gente faça um com os outros. Então, nesse momento, hoje é um domingo de Páscoa, eu sei que muitas pessoas vão ter o seu almoço de Páscoa, vão viajar, muitos já viajaram. Eu quero ser bem breve e eu quero dizer que nós vamos lavar os pés de vocês, como um símbolo de uma família unida, como um símbolo de humildade, submissão e de servidão, que é para isso que Deus nos chamou. Então, que nesse momento você possa fechar os seus olhos, que você possa estar orando enquanto nós fazemos o lava-pés de cada um de vocês. E pode ficar tranquilo, a gente não vai olhar para o pé de vocês. Nós não vamos sair comentando que o pé de um é bonito, o outro é feio. Nós vamos estar fazendo isso para que vocês possam entender que um serve ao outro. Amém? Glória a Deus. Pode chamar as crianças também? Enquanto a pastora vai lá preparando as coisas, eu queria dizer para vocês de que nós, neste domingo, não comemoramos a morte de Cristo, né? Mas sim a ressurreição. Uns podem celebrar o leite derramado, mas nós estamos celebrando o fogão limpo. O lugar onde tudo vai se fazer novo. Que é nessa ressurreição é que Cristo nos chamou, nos amou e nos trouxe a vida, nos trouxe de volta a tudo aquilo que nós estamos fazendo, num momento de chamado, num momento de missão, para levar o Evangelho. E que isso possa se espalhar a todos vocês. Vocês também têm essa missão de levar o Evangelho do Senhor, de poder estar servindo as pessoas do mundo. Elas estão sedentas para poder ouvir de vocês, para que vocês possam servi-los com o conhecimento que vocês têm adquirido na leitura bíblica, nos estudos, nos cultos, através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês. Que vocês possam ser esse instrumento de ressurreição na vida das pessoas. De que a morte e ressurreição de Cristo não seja em vão sobre o que Ele planejou para cada um de nós. Ele deixou uma tarefa árdua para nós, para irmos pregar sobre toda a criatura. Que nós possamos estar indo falar da palavra dEle a todas as pessoas. Então que nesse momento de reflexão, enquanto nós lavamos os pés, vocês possam refletir qual é o caminho que Deus tem planejado para vocês. Qual é o caminho que Deus tem colocado. Qual é o lugar onde vocês vão colocar os pés e tomar posse. Qual é o inimigo que vocês precisam pisar e ser derrotado. Quais são os caminhos que Deus colocou para que você trilhe com sucesso, com amor, com bem-aventurança. Qual é o lugar que Deus te colocou para estabelecer os seus pés como coluna forte? Qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora, sabendo que os teus passos Deus confiou
a você para levar o Evangelho. Então que nesse momento, enquanto nós fazemos isso, vocês vão ouvir uma música de fundo, você possa estar refletindo e pedindo a Deus para que Ele direcione os passos de vocês, os caminhos de vocês, porque um passo que você dá é uma atitude que você toma. Um passo que você dá é uma decisão que você toma. Um ponto que você anda é um destino que você traça. E quando você faz isso, norteado pelo que Deus tem para a sua vida, não tem como dar errado. Amém? Glória a Deus. Pode ir vindo, então lá do fundo, vem vindo para frente. A gente vai aqui lavando. Pode começar lá. Amém? É bom, não é bom? É bom. Queria que você ficasse de pé. Quero orar com vocês. Amém, Pai. Obrigada por nos renovar nesta manhã, Jesus. Obrigada porque podemos olhar para um lugar e saber que você está vivo. E que assim como você está vivo, nós também estamos por ti. E que a sua vida em nós é o que nos mantém firmes nesta caminhada. Firmes no propósito. Sustentados quando caímos. Fortes quando somos fracos. Alegres quando estamos tristes, porque você está em nós, Jesus. A tua presença é conosco. Obrigada por nos lavar nesta manhã. De caminhos que não escolhemos perseguir, andar e entrar, e mesmo assim o Senhor estava ali, nos cuidando, nos livrando, nos sarando e nos protegendo. Obrigada porque os nossos pés vacilam, mas os teus pés nunca vacilaram. E por isso você nos unge para esta caminhada, para que contigo nós também possamos vencer cada artimanha, cada presa, cada armadilha de Satanás contra nós. Que se estamos cansados, você renova as nossas forças. Que se estamos sobrecarregados, você nos firma sobre uma rocha inabalável, que é a sua vida em nós, a tua presença em nós. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada por isso. Que ao colocarmos os nossos pés por onde formos, nós sejamos luz para este mundo, sal para esta terra. Que possam ver você em nós, Jesus. Que possam saber que nós somos teus e tu és nosso também, como amado das nossas vidas e nós como teus servos e filhos eternamente, Jesus. Obrigada porque trouxe alívio a cada um de nós, renovo a cada um de nós nesta manhã e estamos prontos e preparados para continuar esta caminhada. E que assim nós possamos fazer por outros tantos quantos o Senhor nos trouxer, Deus. Que ao sair daqui, cada um esteja disposto a lavar os pés dos seus irmãos, a lavar os pés dos seus amigos, sabendo que é muito mais do que limpar uma parte do corpo humano, mas é fazer com que você seja visto através das nossas vidas. Isso é o que importa. Não é estar limpo, mas é estar em ti, Jesus, servindo a você. Nós te glorificamos nesta manhã. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que estão conosco aqui, nos dando deste renovo, nos dando desta oportunidade, nos dando desta nova vida. Obrigada, Pai, por nos amar de tal maneira e entregar o seu único Filho em nosso favor. Por não poupá-lo da morte, para que através da morte dele nós pudéssemos ter vida. E obrigada, Jesus, porque através da tua vida, você nos deu o bem mais precioso que é o teu Espírito. Pelo teu Espírito estamos sendo transformados e sendo gerado em nós essa identidade de filhos de Deus. Pelo teu Espírito estamos sendo fortalecidos na caminhada, para que a cada dia mais a gente fique transformado e forte, e a vida de Cristo esteja em nós, e nós possamos dar um bom testemunho. Nós agradecemos a Trindade nesta manhã, por nos escolher, e na nossa atitude de termos os pés lavados, nós também estamos dizendo sim, escolhemos te servir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda sua mão, quero orar para você. Pai, em nome de Jesus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o nosso lar. Que nós sejamos luz, Pai, para todo esse mundo. Lâmpada para os pés, Pai, que como o Senhor é para nós sejamos para as outras pessoas. E que neste encontro de Páscoa que nós teremos agora em seguida em familiares, amigos, Pai, nós possamos ser
a ressurreição de cada um deles que nos busca, em nome de Jesus. Amém. Uma semana maravilhosa para vocês, cheia de expectativas e caminhos novos que o Senhor abre nessa manhã para nós, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço bem forte na pessoa que está aí do seu lado, depois uma que está atrás e uma que está na frente.